ilustres que nos alegram com a sua presença neste instante, e é bom ter a sua participação. Estamos hoje à noite encerrando a Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, lá na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, e por conta disso eu sei que muita gente não pode estar aqui porque está lá. Mas, em compensação, temos o privilégio de ter alguns pastores, inclusive que vieram do interior do estado, que conseguiram fugir um pouquinho para estar aqui conosco. Eu quero dar um aviso inicial, caso haja necessidade por parte de alguma pessoa, nós temos salas com atividades para crianças de 0 a 8 anos. Então, se houver necessidade, podem recorrer a este serviço. Eu quero, neste momento, também dizer que nós estamos hoje no segundo dia dessa série de conferências com o pastor Irlan Pereira de Azevedo, conferências alusivas aos 90 anos de nossa igreja. Ontem nós já tivemos o privilégio de viver o dia propriamente do aniversário, exatamente ontem a igreja celebrou seus 90 anos e hoje estamos dando continuidade a este momento. E quero registrar algumas presenças que nos alegram nesse instante. Aqui na plataforma os irmãos já podem identificar, além dos ministros e da equipe da igreja, está conosco o pastor Adriano Borges, representante da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, pastor Maurício Manuel, representante da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, pastor Alderi Dantas, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pernambuco. Está aqui também, à minha esquerda, pastor William Zacarias, presidente da Associação Alto Pajeú, ali parte do sertão do nosso estado. Aliás, hoje eu ouvi as boas notícias de que choveu na região. Que bênção, graças a Deus. Aquela região do estado tem sido muito castigada, essa região do Alto Pajeú começou a receber chuvas hoje. Vamos continuar em oração por aquele povo e para que esta bênção prossiga e continue. Há uma necessidade muito grande. Quero registrar também a presença do pastor Clóvis, diretor executivo regional da Sociedade Bíblica do Brasil, uma alegria muito grande também recebê-lo nesta ocasião, e é claro, conosco o pastor José Almeida Guimarães, pastor emérito de nossa igreja, cuja presença é sempre importante para a igreja, especialmente nos momentos históricos que estamos vivendo. Depois desses momentos iniciais, eu quero só lembrar que nossas celebrações prosseguem amanhã. Estaremos aqui a partir das 10h05 da manhã com o nosso culto ao Senhor, e após o culto teremos o início de nossa Assembleia Ordinária, quando ouviremos em profissão de fé alguns irmãos que serão batizados amanhã à noite. À noite, às 19 horas, então, o encerramento dessa série de conferências. Teremos a participação do coro da igreja, da orquestra, também a realização de batismos, enfim, o encerramento solene de nossas celebrações dos 90 anos da igreja. Mais uma vez, a gratidão da igreja a todos quantos têm cooperado com estas atividades e com esta programação. Eu gostaria agora de conhecer as pessoas que nos visitam, mas eu queria pedir inicialmente que se identificassem as pessoas que estão entre nós, que não fazem parte de nenhuma igreja evangélica. Então, se você está conosco aqui hoje à noite, mas ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica, eu gostaria que você ficasse de pé neste momento. E eu explico a razão pela qual estou destacando esse grupo, porque nós temos um presente para você, caso você não tenha recebido ainda, mas temos várias pessoas. Permaneçam de pé por alguns instantes. Há uma equipe de nossa igreja que tem identificado algumas pessoas que ainda não são evangélicas para receberem um presente, e se não receberam no início do culto, não receberam ainda, certamente ainda receberão até o final do culto uma Bíblia como uma recordação desse encontro. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los nesse instante, tê-los entre nós. Que Deus abençoe sua vida de modo especial através deste culto. Muito obrigado, podem se assentar. Certamente, então, há outras pessoas entre nós que fazem parte de alguma igreja, de outras igrejas, e que estão conosco neste instante. Eu lhes pediria também que neste momento se colocassem de pé. Nós queremos também vê-los, identificá-los. Fiquem de pé, permaneçam de pé por alguns instantes. Alguns pastores estão entre nós, como é bom recebê-los, e vocês vão ser cumprimentados por alguém da igreja que está próximo a você. Vocês vão receber também um cartão de boas-vindas de nossa igreja, e todos vocês que receberam esses cartões
de boas-vindas devem ter percebido que junto ao cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais, e gostaríamos que você entregasse essa parte aos pastores quando deixasse esse santuário. Isso tornará possível a manutenção do nosso contato. Muito obrigado a cada um de vocês, podem se assentar. Finalmente, uma última comunicação, um último aviso que gostaria de fazer. Já é de conhecimento de todos que nós começamos esse mês de abril, mês do aniversário da igreja, recebendo um presente de Deus, que foi a decisão do governo do estado de suspender a construção dos viadutos previstos aí para a região do Parque Amorim. E depois de 15 meses de oração por este assunto, agora é hora de agradecer. Então a campanha de oração prossegue, só que agora é uma oração de gratidão. E no próximo domingo, dia 28, à noite, nós teremos um culto especial, quando agradeceremos a Deus essa grande bênção, esta grande vitória. Estaremos como igreja reunidos aqui, mas também contaremos com a presença de outras pessoas, ou que oraram conosco, ou que de alguma forma também estavam apreensivas quanto a isso. E nós estamos convidando os nossos vizinhos das imediações da igreja, também as pessoas ligadas a algumas instituições e organizações que seriam afetadas por esse projeto, instituições que deram um apoio à nossa causa, como o CREA, o Clube de Engenharia, etc., têm sido convidadas também, e nós preparamos um convite especial, e se o irmão desejar convidar alguém para o culto do dia 28, poderá também apanhar os convites após o culto para isso, mas isto em relação ao último domingo deste mês de abril. Agora, o nosso foco são nossas celebrações de hoje e de amanhã. Neste instante, nós vamos nos preparar em oração ao som do prelúdio, após o que daremos início ao nosso culto.
convido a igreja a ficarmos em pé para lermos junto o introito bíblico. Depois de ouvirmos essa canção, nosso coração cantar junto ao Senhor, nós vamos também agora lermos a sua palavra, que está no Salmo 96, verso 1, 4 e 6. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai de dia em dia a sua salvação. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Queremos adorar o Senhor através desse cântico. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantemos. Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, porque podemos chegar até a tua casa e reunidos neste lugar podemos cantar ao teu nome. Ó Pai, como é bom, como é gostoso poder desfrutar da tua presença, poder desfrutar das tuas maravilhas, Senhor, e saber que o teu amor é oferecido e derramado sobre todos aqueles que habitam na terra e creem no nome do teu Filho Jesus. Ó Pai, nosso coração está alegre porque estamos aqui esta noite. Nosso coração está feliz, Senhor, porque nos reunimos como tua igreja. Agora, Pai, que possamos estarmos preparados esta noite para oferecermos mais uma vez o que temos de melhor ao Senhor. Que possamos ouvir a tua palavra esta noite, Pai, com toda aquela reverência, Senhor, que agrada ao teu coração.
que possamos cantar, Senhor, com alegria nos nossos lábios, alegria que vem do nosso interior, que vem do nosso espírito, Senhor, para o Senhor, que é o nosso Deus, merecedor de toda a honra e toda a glória. Abençoa, Pai, todos aqueles que nesta noite estão aqui para te servir, estão aqui para te oferecer culto. É o que oramos, te apresentando a nossa vida neste momento, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 119, versículo 90, nós lemos: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Temos percebido isto aqui em nossa igreja com muita propriedade, através de todas as gerações desta igreja, como também temos percebido no nosso viver, em nosso dia a dia, a fidelidade do Senhor em todos os momentos, de diversas formas, através do seu amor, através do seu cuidado, através do seu sustento. Por isso, esse momento se reveste de um caráter muito especial, porque não apenas estaremos participando dele, dedicando os dízimos e ofertas, mas também estaremos colocando diante do Senhor nosso Deus
as nossas vidas, os nossos dons, os nossos talentos, para que Ele nos use conforme a sua vontade. E eu queria convidar nesse instante os irmãos diáconos e diaconisas presentes aqui neste culto, e nós vamos fazer como fizemos no culto de ontem. Eu gostaria de que os diáconos e as diaconisas pegassem as salvas, se posicionassem aqui à frente, e queria que 2 diáconos se colocassem ali na galeria, ali na entrada da escada, do lado direito e do lado esquerdo. E você, nesse instante, meu irmão, movido pela fé, agradecido a Deus por sua fidelidade na sua vida, poderá participar deste momento com muita alegria em seu coração, de forma voluntária, de forma alegre. Porque a palavra de Deus assim nos ensina, conforme está escrito no livro, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você poderá se levantar e vir ao encontro dos nossos irmãos diáconos e diaconisas nesse instante. Deus te poder
termos a certeza da fidelidade de Deus em nossas vidas, como é bom ter a certeza de que Deus está guiando os nossos passos. Nós gostaríamos de, nesse instante, dedicar ao Senhor, orar ao Senhor, colocando diante dele os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos liberalmente e com muita alegria pelo povo de Deus. Peço ao irmão diácono Levi Guedes que coloque diante do Senhor os dízimos e ofertas trazidos pelo povo de Deus. No livro dos Salmos, em seu capítulo 101, versículo 6, nós lemos: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças pelo cuidado que nos tem dispensado, por esses 90 anos de existência e a tua ajuda e força para que sejamos fiéis a ti, e te agradecemos neste momento os dízimos e ofertas trazidas pelos teus servos, garantindo a continuidade desta obra aqui na terra, obra que é tua. Ajuda-nos, portanto, a estarmos todos dispostos, a submissos à tua vontade, fazer aquilo que tu queres que façamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos colocar de pé nesse instante, faremos a leitura da Palavra de Deus. Eu queria convidar nesse momento o pastor Apolônio Cavalcante para nos conduzir na leitura do Salmo 105, em seus versículos 1 e 43. Leamos. Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, fez sair com alegria o seu povo e com cânticos de júbilo os seus escolhidos. Amém. Os irmãos podem sentar e dessa vez vamos cantar Ele exaltado, o Rei nos céus exaltado. Cantemos. Exaltado
Antes de prosseguirmos com a leitura da palavra de Deus, eu queria, neste momento, registrar a presença de 2 pastores de igrejas filhas da Capunga. Está aqui presente o pastor Alberto Cristiano de Freitas, pastor da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Esta é uma filha já madura, já próxima aos seus 50 anos. Mas está também conosco o pastor Otoniel Fialho, pastor da Igreja Caçulinha, da Caçula, da Igreja Batista em Nova Tiúma, organizada há cerca de 3 anos, então é a igreja mais nova dentre as igrejas filhas da Capunga. Não sei se há mais alguém com ele além. Queria então que o grupo Nova Tiúma ficasse de pé. Estão ali alguns irmãos da igreja de Nova Tiúma. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Podem sentar. Só por curiosidade, há mais alguém da igreja Emanuel também, além do pastor Alberto? Creio que temos sim. Temos sim. Então nós temos. E a igreja também está representada aqui, portanto. Então, estamos felizes em ter a representação. Tem gente que não ficou em pé, né? Mas tem aqui a representação de 2 das igrejas filhas da Capunga, e isso alegra muito o nosso coração. A comissão dos 90 anos decidiu também, ao longo deste ano e ao longo das celebrações dos 90 anos da igreja, homenagear algumas instituições que têm sido importantes para a igreja durante sua história. E eu queria, então, neste momento, que alguns pastores me ajudassem fazendo a entrega de um certificado da igreja, expressão de nosso reconhecimento e de nossa gratidão. Eu queria que essas pessoas estivessem aqui à frente. Primeiro eu gostaria de pedir ao pastor Benevando Farias que passasse às mãos do pastor Alderi Dantas, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Pernambuco, este certificado de nossa igreja, uma expressão de nosso reconhecimento, de nossa gratidão à Ordem dos Pastores por seu serviço à denominação batista e, por conseguinte, também à nossa comunidade. Quero pedir ao pastor Roberto Santos que passe ao pastor Maurício Manuel, representante, coordenador regional da Junta de Missões Nacionais, este certificado, também expressão de nosso reconhecimento e nossa gratidão pelos serviços prestados pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira ao trabalho batista no Brasil, de modo mais específico, em nosso estado e a Capunga. Atualmente, 2 das nossas congregações são ligadas a Junta de Missões Nacionais, a Congregação Batista da Jaqueira e a Congregação Batista em Porto de Galinhas, congregações da Capunga, que conta com o apoio direto da Junta de Missões Nacionais. E as igrejas que eu plantei no estado têm o apoio missionário. E, na verdade, é um dado histórico aqui. O pastor Maurício foi, durante muito tempo, missionário no sertão do nosso estado, principalmente na região do Alto Pajeú, não é isso? Naquela região, e durante todo esse tempo conveniado com a Capunga, vinculado à Capunga. As igrejas plantadas por ele ali naquela região do estado são também, de alguma forma, por extensão, filhas da Capunga. A Capunga apoiou diretamente esse trabalho. Quero convidar neste momento também o pastor Esdras Gaspar para passar às mãos do pastor Adriano Borges. Pastor Adriano é o representante regional da Junta de Missões Mundiais, também esse certificado, expressão do reconhecimento da Capunga ao trabalho feito pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira em tantos países do mundo, organização também parceira da nossa igreja, da Igreja Batista da Capunga, que tem apoiado esse trabalho. E, finalmente, queria convidar o pastor Apolônio Cavalcante para passar às mãos do pastor Clóvis Moraes um certificado. O pastor Clóvis é o diretor regional da Sociedade Bíblica do Brasil, uma organização que tem realizado um extraordinário trabalho para a divulgação da Bíblia em nossa pátria, e nós expressamos, portanto, como igreja, nosso reconhecimento ao lindo trabalho que esta organização tem realizado. São organizações
com as quais a Capunga tem desenvolvido muitos trabalhos de parceria. Temos tido o privilégio de caminhar lado a lado com cada uma dessas organizações e, portanto, muito significativas para nós. Eu queria que eles abrissem o certificado para fotografia, e eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Eu queria pedir ao pastor Alberto Freitas que viesse até aqui e nos dirigisse a Deus nessa oração, agradecendo ao Senhor aquilo que Ele tem realizado através de instituições e de organizações que, parceiras das nossas igrejas, têm estendido o trabalho das nossas igrejas, têm expandido esse trabalho. Nós não temos, às vezes, noção dos frutos. Conversava agora há pouco com o pastor William Zacarias, que é pastor da Igreja Batista de Triunfo, e ele falava do Instituto Teológico ali do Alto Pajeú, que deu origem ao Seminário Teológico Batista do Nordeste do Brasil, hoje em Feira de Santana, e lembrava alguns alunos, não sei se irmãos já ouviram falar, mas o irmão Antônio Gomes, mais conhecido como Tonheiro, a irmã Argentina, o irmão Tonheiro, irmã Argentina, também a mãe da professora Betânia, pessoas que passaram por aquela região, por aquele instituto ali na cidade de Triunfo, frutos desse trabalho, colhidos por nossa igreja. Portanto, um trabalho de parceria que tem marcado a expansão do reino de Deus. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, nesta ocasião especial em que essa igreja comemora os seus 90 anos de existência. Quantos servos Teus passaram por aqui e labutaram na expansão do Teu reino, na proclamação da mensagem salvadora no Teu Filho Jesus Cristo. Louvamos assim o Teu nome por cada vida que por aqui passou. E, Senhor, agradecemos por aqueles que estiveram ao longo desses anos lado a lado com essas igrejas no trabalho da expansão do Teu reino. Essas instituições aqui representadas que têm tanto auxiliado o trabalho da Igreja da Capunga, como têm sido auxiliados por ela no seu trabalho. E assim, Pai, desta forma, muito mais vidas chegaram ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Assim, suplicamos as Tuas bênçãos sobre a vida desta igreja, seu pastor, sua liderança, como também cada uma dessas instituições, cada integrante da mesma, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho que estes irmãos agora representam nesta hora. Que Tu estejas com a Tua mão sobre cada missionário, cada obreiro, de acordo com a Tua vontade, e que o Teu nome seja glorificado em tudo. Agradecidos, colocamos-nos diante de Ti nesta hora, suplicando Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Nós vamos prosseguir neste instante com a leitura da Palavra de Deus e leremos de forma responsiva, sob a direção do pastor Benevando, o texto do Salmo 40, em seus versículos 1, 3 e 5. Mesmo assentado, convido os irmãos para fazer a leitura bíblica responsiva indicada. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Temos Tu és fiel, Senhor, número 25 do Inário para o Culto Cristão.
acredito em nossa vida eterna. Com fé, contemplando a glória de Cristo Senhor. Como fomos muito bem lembrados agora, chegamos aqui pela fé. E pela fé vivemos esse momento de celebração, de gratidão, mas também um momento em que temos buscado ouvir a voz de Deus. E Deus tem falado aos nossos corações. Desde ontem à noite, nós temos a alegria de receber mais uma vez o pastor Irlan Pereira de Azevedo. O pastor Irlan é bastante conhecido em todo o Brasil batista e fora dele. Grande líder da denominação batista, não só dos estados do Rio de Janeiro, especialmente em São Paulo, onde ele atuou a maior parte do seu ministério, mas em todo o Brasil, como presidente por diversas vezes da Convenção Batista Brasileira, presidente emérito da Convenção Batista Brasileira, também líder do trabalho batista fora do Brasil, através da presidência da União Batista Latino-Americana e também junto à Aliança Batista Mundial, como membro do seu conselho diretor. Pastor Irlan é uma pessoa bastante querida dessa igreja. E tenho repetido aqui que um dos indicadores desse carinho que a Capunga tem por ele é o fato de ter sido ele o pregador da celebração dos 70 anos dessa igreja e também o pregador da celebração dos 80 anos da igreja. Agora está conosco na celebração dos 90 anos. E é muito bom recebê-lo nesta ocasião. Pastor, não tem jeito. A primeira coisa que todo mundo pensa é e o 100? Então, na verdade, como Jesus Cristo disse, basta cada dia sua própria coisa boa, né? Então vamos esperar que as coisas aconteçam. Mas, na verdade, é muito bom recebê-lo. Esse servo de Deus é muito querido. Um amigo pessoal do pastor Guimarães, de Dona Débora, que com ele passaram parte do dia hoje. E também alguém a quem eu e Alice admiramos muito, ele e a irmã Zilá, um casal muito querido nosso. Nós louvamos a Deus pela vida desse servo seu. Instrumento nas mãos de Deus, referencial para os pastores de todo o Brasil. Nós, pastores, temos aprendido muito com ele, como pastor de igreja, como pastor de pastores, como líder denominacional. Eu quase não acreditei quando ele pediu para ir hoje pela manhã para a Assembleia da Convenção. Mas é a paixão pelo trabalho denominacional. Nesse instante eu quero lhe passar a palavra, no desejo de que mais uma vez ele seja instrumento nas mãos de Deus para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza que aquilo que ele vai trazer para nós e para nossas famílias hoje é recado de Deus para o nosso coração. Pastor, que Deus o abençoe e o use mais uma vez. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Ney Ladeia e à Igreja Batista da Capunga o privilégio de participar das celebrações dos 90 anos desta amada Igreja Batista de nossa terra. É uma referência nacional e internacional à Igreja Batista da Capunga. Realmente eu passei hoje grande parte do dia com o pastor José Almeida Guimarães e a dona Débora. Nós almoçamos hoje, saído da convenção, almoçamos lá no Shopping Rio Mar. Aliás, eu quero cumprimentá-los pela excelência do Shopping Rio Mar.
É um dos mais lindos que eu já vi no mundo. Eu conheço 43 países. Posso assegurar-lhes que é um shopping da mais alta qualidade. Além de almoçar bem, eu tomei a vacina contra a gripe. Porque SUS estava lá para atender a nós, os idosos. E então descemos os 3 e fomos vacinados. Foi uma coisa impressionante. E aquelas enfermeiras simpáticas vacinando a gente. Vocês não, vocês são jovens. Vocês são micróbios, nós somos macróbios, né? Então vocês são pequenos, sua vida é curta, é isso. Mas foi uma bênção estar ali e participar e visitar aquele shopping e almoçar muito bem, excelente companhia. Uma coisa que eu aprendi: não pergunte o que você vai comer, mas com quem. A companhia é mais importante do que a iguaria. Saibam disso. A companhia é muito importante. Arroz com feijão é um banquete quando nós estamos em boa companhia. Os pratos mais finos, como a companhia que não seja tão boa, não são tão importantes para nós. De modo que a companhia foi excelente e o prato também. Eu comi um frango a Kiev. Não foi tão simples assim. Eu lembrei um herói da minha juventude, que é um ucraniano, Nikolai Alexandrovich Berdiaev. Ele é de Kiev. E então eu comi um frango em homenagem a ele, não é? Em memória. Meus irmãos, estamos em nosso segundo dia de conferências do aniversário desta igreja. E o tema que eles anunciei ontem foi um evangelho que salva e une as famílias de todas as gerações. Eu quero lembrar primeiro uma família do Antigo Testamento, uma família que Deus foi procurar lá no Iraque. Hoje, Iraque era Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus. Vejam o que Deus falou a um homem que vivia ali na terra de Hammurabi, ou Hammurapi, autor do primeiro código de leis da antiguidade, capítulo 12 de Gênesis. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. E nós somos historicamente filhos de Abraão. Abraão, que é um ponto de encontro entre a fé monoteísta do mundo. Judeus, muçulmanos, cristãos, todos temos em Abraão uma referência. E ele é o pai das nações e de todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Lucas capítulo 19, nós vemos a história de uma família no Novo Testamento. Uma família nada querida, pelo contrário, odiada. Os judeus odiavam os publicanos. Chegavam a dizer que o que era a raposa no deserto eram os publicanos da cidade. Animais perigosos. Pois bem, Jesus gosta de gente assim. Jesus gosta de pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Jesus estava saindo de Jericó, ou quando chegava a Jericó, ia saindo de Jericó. Vejam o que aconteceu. Jesus atravessava a cidade, capítulo 19, versículo 1 de Lucas. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguiu, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Correndo na frente, Zaqueu subiu num sicômoro a fim de vê-lo,
pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa, ou com a tua família. A palavra casa, olha, é tanto casa, no sentido físico, de habitação, como família. Pois bem, hoje eu preciso ficar em tua casa. Agora vejam o que aconteceu. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam Jesus. Ele foi ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, já lá em casa: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei a alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação chegou a esta casa, chegou a esta família, pois este homem também é filho de Abraão, aquele sobre que lemos há pouco. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas é uma família da Europa, uma família que estava logo no início do ministério de Paulo na Europa, em Filipos, e nós lemos esta passagem importante de Atos 16, Atos 16, 27. O carcereiro de Filipos, vocês se lembram, Paulo e Silas haviam sido presos, depois de espancados, sangrantes, foram postos na prisão interior, e eles à meia-noite, em vez de reclamarem da injustiça humana, eles orando cantavam, ou cantando oravam, e houve um terremoto. Eu nunca vi um dueto causar tanto sucesso. Eu ainda não vi, nem na Capunga, igreja de tanta tradição musical, não soube de nenhum terremoto no Recife. Houve quase um agora, com a suspensão dos viadutos, não é? É um terremoto. Mas vejam os irmãos, quando houve o terremoto, as prisões de todos se abriram. O carcereiro acordou e imaginou que todos os presos haviam fugido, houvessem fugido. E ele sabia que ia morrer. Ele então tomou a espada e ia matar-se. Uma família ia ficar sem o seu chefe. Haveria uma viúva e haveria órfãos. Mas vejam o que o Evangelho fez. O Evangelho é maravilhoso. O carcereiro, acordado, vendo abertas as portas da prisão, versículo 27, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Eu garanto que todos continuam presos, presos pelo louvor, pela oração, pela graça, que também alcançaria o carcereiro. Ele pediu luz, correu para dentro e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram da sua casa. E levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os ferimentos, já madrugada, não é? E logo foi batizado, ele e todos os seus, um batismo na madrugada. Uma coisa impressionante. Foram batizados. Reparem o que o Evangelho faz. Eu quero pensar nesta noite no Evangelho que salva e une as famílias de todas as gerações. Vamos orar. Senhor, o teu servo acaba de ler a tua palavra, deseja colocar-se em tuas mãos como um violino nas mãos de um violinista,
ainda que simples, ainda que frágil, quero me encontrar em tuas mãos e as cordas de minha alma serem tangidas, assim desejo, para comunicar a tua palavra a tantos quantos adentraram esta igreja hoje à noite. Senhor, apropria-te do teu servo, usa-o poderosamente, e faze que os membros desta igreja, os amigos desta igreja, os visitantes desta igreja, irmãos de outras igrejas, todos nós, inclusive o pregador, sejamos abençoados por tua palavra. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Meus irmãos, evangelho é boa nova, é boa notícia. A televisão todo dia traz más notícias para a família. O rádio todos os dias traz más notícias para a família. Os jornais todo dia trazem más notícias para a família. A imprensa internacional todo dia traz más notícias para a família. A única boa notícia para a família é o evangelho, que é boa notícia. O evangelho diz que para uma família perdida há esperança. Dilo a família adâmica. O pecado invadiu a família humana, nossos pais pecaram, mas Deus fez a promessa, falando à serpente, em que se incorporara o diabo, dizendo que a semente da mulher esmagaria a cabeça dela, ainda que ela ferisse o calcanhar dessa semente, e Jesus viesse a morrer no Calvário. Sim, a família edênica recebeu a promessa de redenção. Sabemos que um de seus membros não entendeu assim, e como fruto do pecado, houve o primeiro homicídio na história humana, porque o pecado traz a morte, e Caim matou Abel. Estou fazendo uma série de estudos nos cultos de quarta-feira da Igreja Batista Paulistana em São Paulo, sobre orações da Bíblia. E vocês sabem qual foi a primeira oração na Bíblia? Quem fez a primeira oração que está registrada na Bíblia? Se alguém me disser, eu dou um presente. Foi Caim, o primeiro orante. Está lá, é só lerem. Caim falou com Deus. E ainda que um assassino, um fratricida, tenha orado, Deus ouviu e pôs nele uma marca para ele não ser morto. Caim tinha tudo para morrer. Evangelho é assim, evangelho é misericórdia. Evangelho é misericórdia. Se há um sujeito que merecia a morte fulminante, era Caim, mas Deus lhe deu vida. Ah, como Deus é bom. Deus tem boas notícias para a família. Deus vai abençoar a família nos seus começos. Haverá o progresso da maldade. A maldade chega à expressão superlativa ao tempo de Noé, e Deus se propõe destruir o mundo com águas de dilúvio. E chama Noé, fiel a ele, e diz-lhe: Noé, constrói um navio. E deu as especificações do navio, da arca, a madeira, o tamanho, as dimensões daquele barco. Noé obedeceu rigorosamente. Uma coisa linda que Noé faz é, no fim da construção, ele entra na arca com a sua família. Como foi diferente de Ló? A família inteira não quis entrar na arca. Mas não houve arca no tempo de Ló, mas houve o salvamento através de anjos que foram buscá-lo. Ah, meus irmãos, a família toda entrou na arca. A arca de Noé é um tipo, é uma profecia em tipo, não da igreja. Não é a igreja a arca de Noé,
é Jesus Cristo a arca, e é em Cristo que a família encontra salvação. Entra tu e a tua família na arca. E Noé entrou, e a salvação não foi só humana, foi ecológica, porque levou os animais também, que foram preservados. Só não havia na arca um tipo de animal. Qual era ele? O peixe, porque peixe gosta d'água. Mas os outros animais foram preservados. Houve uma salvação ecológica, meus irmãos, porque houve obediência. E é interessante que Jesus é a garantia da integração, da unificação, da redenção de todas as coisas. O próprio universo, o próprio mundo geme com dores de parto, esperando o dia final. Jesus é o Redentor, não só da família, mas da família humana como um todo e do mundo como um todo. Meus irmãos, o evangelho é esse, é o evangelho do Éden, é o evangelho de Noé e a sua família, é o evangelho de Ur dos Caldeus, é o evangelho anunciado pelos profetas, é o evangelho de Belém, ou de Betlehem. Foi lá que nasceu, de uma família. Quando Deus quis enviar o seu filho no seu Kairos, no tempo oportuno, ele escolheu uma jovem que era noiva, uma jovem simples, não uma princesa, não alguém de Jerusalém, filha de um sacerdote, mas uma jovem simples em Nazaré, para ser a mãe do seu filho. Meus irmãos, como Deus gosta de gente simples, como Deus gosta de gente humilde, como Deus celebra o seu amor na vida de gente humilde. Os orgulhosos não têm esse lugar no reino. São bem-aventurados, são super felizes, são superlativamente felizes os simples de coração, porque eles herdarão o reino. Meus irmãos, Maria foi escolhida. E entre parênteses, eu quero dizer-lhes que no dia das mães, eu vou pregar uma mensagem diferente. Será uma entrevista com Maria. Eu serei um repórter do século 21, que vai entrar no túnel do tempo, e vai chegar ao ano 31 de nossa era, ou 32, e então vai pedir permissão a João para entrevistar Maria. E então eu vou entrevistar Maria. Aparecerá uma senhora, já cabelos que começam a embranquecer. Naquele tempo não havia tinta, não é? E as mulheres então assumiam a sua idade. E então ela vem e eu a entrevisto. Meus irmãos, é comovente a entrevista. A jovem que vai fazer o papel de Maria, ela mandou um e-mail dizendo: pastor, eu chorei ao ler e decorar o texto. Vai ser muito bonito. Ela vai responder algumas perguntas, ela vai responder cantando. Por exemplo, a resposta de Maria, o anúncio do anjo: a minha alma engrandece ao Senhor. Ela vai cantar, tem uma voz linda. Meus irmãos, vai ser um culto lindo. Mas voltemos lá. Deus vai usar a família, Deus vai usar Maria, Deus vai usar o pai putativo José, e dessa família simples virá o Salvador do mundo. E esse Salvador do mundo não vai nascer em Nazaré, mas 100 quilômetros distante de lá, em Betlehem, a casa do pão. Porque o pão da vida, o pão que alimenta a família, o pão que alimenta nossas almas, tinha de nascer na casa do pão. Betlehem. Meus irmãos, como é maravilhoso ver como este evangelho é o evangelho da redenção. É o evangelho que nos ensina a formar família. É o evangelho que nos ensina a educar a família. É o evangelho que nos ensina a conduzir a família nos caminhos do Senhor. Eu me converti com 16 anos. Ainda que educado por minha mãe, da igreja presbiteriana, e tenha ouvido a leitura da Bíblia à luz de lamparina, e ouvido os hinos dos salmos e hinos, que era o hinário da igreja presbiteriana. Mas a minha conversão mesmo se deu aos 16.
E logo eu senti o chamado de Deus para o ministério. E comecei a orar: Senhor, mostra-me uma jovem que seja a minha companheira por toda a minha vida, a quem eu possa fazer feliz, que me faça feliz e juntos te sirvamos. E continuei orando. Um belo dia, um domingo à tarde, estávamos preparando literatura evangelística para distribuir nas ruas de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, quando chegou aquela moreninha de olhos verdes, vestido godê azul. Eu nunca me esqueço, isso aconteceu há 61 anos quase. Meus irmãos, o meu coração disparou. Foi a primeira taquicardia que eu senti. Se fosse hoje, eu correria para o pronto-socorro, porque seria um problema sério. Eu mal sabia que teria problema cardiológico mais tarde. Mas, meus irmãos, o meu coração se agitou. Digo, meu Deus, é esta. Mas eu pensei, eu já sabia àquela altura que enganoso é o coração e perverso. Poderia ser uma mera atração dos sentidos. Eu então disse ao pastor da minha igreja: por isso que o pastor tem que ser disponível. Pastor, eu quero conversar com o senhor hoje. Pode. Após o culto eu fui à casa dele, conversamos até meia-noite. Eu quis saber tudo sobre ela, sobre a mãe dela, sobre o pai dela, sobre os irmãos dela, sobre tudo, sobre ela. Eu disse: pastor, ore que eu senti algo diferente por essa moça. Um encantamento, algo maravilhoso. 15 dias depois, ela estudava no seminário congregacional em Pedra de Guaratiba. Ela voltou, ela vinha de 15 em 15 dias à igreja, em domingos alternados, ficava em Campo Grande, porque trabalhava na igreja, na área do Ministério Infantil. 15 dias depois ela veio, me aproximei dela e disse: irmã Zilá, com toda a seriedade, eu gostaria que a irmã orasse. Eu tenho um assunto para conversar com a irmã. Perfeitamente, irmã Irlande. E ela se foi. 15 dias depois, voltou. Irmã Irlande, qual é o assunto? A irmã continue orando, irmã Zilá. E ela continuou orando. Eu era presidente da mocidade, com 17 para 18 anos. E aí eu adoeci, tive uma gripe forte. Não tinha vindo ao Recife tomar a vacina. Dessa vez eu me preveni. Então, o meu colega me chega em casa e diz: Irlande, tem uma surpresa para você. O que é, Samuel? Eu tenho um bilhete. Bilhete de quem? Dela. Ela escreveu um bilhete a lápis: irmão Irlande, sentimos muita falta do irmão na presidência da mocidade. A única que me manda bilhete. Eu digo: pronto, já tenho 51% do caminho andado. Já vi que a minha proposta não seria em vão. Passados 3 meses de oração, eu falei ao coração dela em 24 de agosto de 1952, e começamos um namoro que não acabou mais. Comemoramos ano passado, dia 24 de agosto, 60 anos de namoro, e comemoramos em 10 de março deste ano, 57 anos de casamento, e Deus nos abençoou nestes anos todos, e servimos ao Senhor juntos, e Deus nos deu 2 filhos, um deles me deu trabalho, nos deu trabalho por 4 ou 5 anos, hoje é pastor, é diretor executivo da associação ABIG, Associação Batista de Iguaçu, em Cascavel. O outro é advogado, professor da universidade em São Paulo. Esses filhos nos deram 7 netos, 6 netos homens e 1 neta. Os primeiros netos casaram, já me deram 6 bisnetos, 4 bisnetas e 2 bisnetos, e há 1 bisneta a caminho, que vem até o fim do ano, e todos conduzidos nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus pelo Evangelho. O Evangelho redime a família, une a família, abençoa a família. Eu deixei a minha esposa, que sofreu há 7 anos um AVC isquêmico, AVE, que se chama hoje, acidente vascular encefálico. Eu a deixei com a cuidadora, mas liguei agora à tarde para orar com ela. Meu filho e minha nora estavam lá. Um filho maravilhoso, servo de Deus fiel. Um colega dele disse: pastor, o seu filho
um advogado também, é conhecido em nosso meio como Davi o Justo. Ah, coisa boa ouvir isto. Isso faz bem ao coração da gente, porque procurei obedecer o que diz a palavra: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É o evangelho que abençoa a família, e eu vejo meus netos, meus bisnetos, e a bisneta mais velha vai fazer dia 21 de novembro, 15 anos. Lindíssima, parece com a bisavó. Uma coisa linda. Minha esposa tem os olhos verdes, ela tem os olhos azuis. É uma maravilha a menininha. Hoje eu vi uma menina parecida com ela lá no shopping. Ah, eu chamei a menina. Digo, quantos anos você tem? Tem 13. Digo, eu tenho uma com 15. Você parece mais com a minha bisneta. Me dê um abraço. Eu abracei a menininha com a saudade dela, que mora nos Estados Unidos, mora em Chicago. Meus irmãos, como é bom criar a família nos caminhos do Senhor. O evangelho salva a família. O evangelho une as famílias. O evangelho une as famílias de todas as gerações. Meus netos quiseram que eu celebrasse o seu casamento e quiseram orientação pré-nupcial. Meus netos e as suas futuras esposas. Como é bom isso, eles ouvirem a palavra de Deus e verem como a gente vive, como eu amo a avó deles, como a avó deles me ama. Como é bom a gente viver a família. E olha, o único lugar que fala bem da família e faz bem a família é a igreja do Senhor. Os irmãos que concordam que a igreja seja o único lugar de verdade que fala bem da família e faz bem a família, digam amém. Amém. É verdade, vocês sabem disso. Então o evangelho tem este condão e este poder de salvar a família, de unir as famílias de todas as gerações. As minhas bisnetas conversam comigo como se elas fossem adultas e me vó, eu quero falar com você. E então chamo e converso como se conversasse com gente grande. Elas me apresentam os problemas, eu procuro ajudá-las a resolver. Agora mesmo a minha segunda bisneta pediu um livro de filosofia, sabendo que eu sou professor de filosofia. Comprei, eu digo, mas aí em inglês existe e tal, mas eu quero em português, vô. Eu comprei e mandei para ela por meio do pai recentemente. Ah, como eu gosto dessa gentinha que vai crescendo, mas gente que ama Jesus. Nós todos vamos para o céu, que já entramos na arca que é Jesus. Ah, meus irmãos, o evangelho é este poder extraordinário. É o evangelho dos evangelhos, que conta a encarnação, que conta a infância, que conta o ministério, que conta a morte, que conta o sepultamento, que conta a ressurreição de Jesus, que conta a ascensão de Jesus e que anuncia a sua segunda vinda. Este evangelho poderoso, que é história e que é poder, que é o evangelho libertador da família, o evangelho de esperança. Eu vejo às vezes famílias divididas. Hoje o casamento se torna algo descartável. Um pastor há poucos dias me disse, olha, pastor Lande, por uma questão de honestidade, eu não pergunto mais ao casal, ou a cada noivo ou noiva, se promete amar o seu cônjuge e permanecer com ele até que a morte o separe. Eu tenho dificuldade em fazer a pergunta, porque hoje o casamento é visto como algo descartável, quando o casamento é um compromisso, é um pacto de duas pessoas diante de Deus, para a vida inteira. O que Deus ajuntou, digam a segunda parte, não o separe o homem. Eu sei que há caso de divórcio, eu sei que há caso de infelicidade, mas o ideal de Deus, o projeto de Deus é um casamento que dure a vida toda e gerador de uma semente piedosa, como diz Malaquias. Deus podia ter criado muitos, criou um casal para que produzisse esse casal uma semente piedosa. Ah, meus irmãos, o evangelho que eu prego é o evangelho redentor da família. Esse evangelho enobrece a família. Esse evangelho previne da desgraça a família.
Esse evangelho santifica o casamento e o fortalece. Não é por acaso, não é por coincidência que o ministério de Jesus começou numa festa de casamento em Caná de Galileia. Já fui 10 vezes a Israel, e em todas as vezes que fui, quando os casais iam comigo, nós lembrávamos o casamento em Caná e renovávamos nossos votos diante do Senhor, de amor, de fidelidade, de lealdade por toda a vida. Como é bom celebrar a bênção do casamento. O Evangelho enobrece, o Evangelho santifica, o Evangelho resgata os relacionamentos. Há uma coisa que a gente percebe hoje, é uma dificuldade enorme de perdão. Há casais que não conseguem perdoar-se, há maridos que não perdoam a esposa, há mulheres que não perdoam o marido, há filhos que não perdoam os pais, há pais que não perdoam os filhos. Temos de cultivar na família a lição de Jesus, a lição do perdão. Alguém já disse que para ser perdoado é preciso ir ao Calvário, mas para aprender a perdoar é preciso ficar lá, porque é o Calvário a academia do perdão. Como as famílias precisam ir ao Calvário e ficar lá para aprender a perdoar. Pai, disse Jesus, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É ao pé do Calvário que aprendemos a cuidar. Jesus, mesmo morrendo, com dores horrendas e dor inenarrável, ele olha para a mãe e diz: mãe, eis aí o teu filho, olhando para João, e diz a João: filho, eis aí tua mãe. E naquela mesma hora João a recebeu em casa, talvez porque os irmãos de Jesus eram incrédulos, e Jesus não queria deixar a mãe aos cuidados de quem não fosse dele, e João era o apóstolo do amor. Meus irmãos, precisamos de exercer o cuidado. Não há perdão e não há cuidado. No casamento hoje, os dois eus, o eu do marido e o eu da mulher, não se transformam em um nós. A começar do dinheiro, é meu dinheiro, isto é meu, eu compro, eu faço. Quando devia ter o casal um orçamento único e falar: nosso dinheiro, nossas coisas, nós vamos comprar, nós vamos fazer, porque os dois eus não se transformam em nós, os casamentos não duram. Esse é um dos fatores muito sérios. Não há fusão, há confusão, há uma cratomania, uma luta pelo poder. Há uma cratomaquia, uma luta pelo poder, porque uma cratomania, uma loucura pelo poder no casamento. Quem manda? Quem manda no casamento é Jesus. Ainda que seja o homem o cabeça da família, o cabeça da esposa, o cabeça de ambos, é Jesus. É Jesus, o chefe da família, que salva a família, santifica a família e conduz a família para os caminhos da sua vontade. Sim, o Evangelho resgata relacionamentos, como fez com a família de Zaqueu, do carcereiro de Filipos e do endemoninhado gadareno. Eu acho que a família daquele gadareno, ou gerazeno, já o considerava caso perdido. Ele fora expulso de casa, ou fugira de casa, ele vivia nos túmulos, ele vivia a ferir-se com cacos, ele queria morrer, um caso perdido. O Evangelho de Jesus salvou o gadareno, e agora ele vestidinho, penteado, está aos pés de Jesus, quer seguir Jesus com os discípulos. Jesus disse: não permito. Eu quero dizer ao pastor Ney e aos colegas que eu permitiria, se eu fosse Jesus. Mas Jesus não foi tão generoso como eu, porque aquele homem precisava de um período de reintegração na sociedade, e não havia melhor sociedade para reintegração do que o colégio apostólico, com Jesus. Mas Jesus tinha outro plano, era a salvação da família dele. Ele disse: não, eu não permito que fiques comigo, com os discípulos, vai à tua família, vai aos teus, e diz-lhes o que Deus fez por ti, como teve misericórdia de ti.
Aquele rapaz tinha uma família tão grande, espalhada por 10 cidades, toda a região de Decápolis. Ele foi visitando família por família, parente por parente, primo, tio, falando do amor de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder que integra a família e que abençoa a família. Endemoninhado Gerazeno, quero encontrá-lo no céu e dizer: olha, você foi um grande evangelista, um grande missionário, e não é que você queria ficar no bem bom de ouvir Jesus e andar com Ele? Mas Jesus quis que você fosse a sua família, você era um missionário para a sua família, e nós somos missionários para a nossa família, nós temos responsabilidade de falar de Jesus à nossa família. Eu não sei os nomes dos seus parentes que não têm Jesus, você sabe, você pode escrever carta para eles, pode mandar um e-mail para eles, pode mandar um torpedo para eles, pode telefonar para eles, pode orar por eles. Nós somos força integradora e redentora, instrumento de Deus para abençoar a família. Se você soubesse que Jesus vem amanhã, dia 21 de abril, o que você faria hoje à noite? O que você faria em relação àqueles que ainda não são salvos em sua família? Será que você ia dormir tranquilo hoje? Não ia não. E você buscar o telefone deles, lá na Paraíba, em Campina Grande, lá em Aracaju, lá em São Paulo. Olha, eu quero dizer a você, você precisa de Jesus, Jesus pode salvar você, nossa família será unida, será abençoada em Cristo. Crê em Jesus hoje, porque Jesus vem amanhã. Aí o sujeito vai ficar assustado. A verdade é que a família precisa preocupar-se, cuidar uns dos outros, porque Jesus é o único que pode restaurar a família, tanto a família nuclear como a família extensa, alcançando todos com a bênção da salvação. Ora, se o Evangelho faz isto tudo que eu procurei relatar e ilustrar, que resposta a família há de dar ao Evangelho? Que resposta há de dar? Adão e Eva responderam com fé. Eu creio que eles estão no céu, ainda que tenham pecado, porque creram na promessa. Eu vou encontrá-lo lá. Eu vou ter uma conversa com Dona Eva. Vou dizer: Dona Eva, a senhora cometeu um erro muito comum que as mulheres lá embaixo estão fazendo. Quando o diabo lhe fez a proposta de comer o fruto, ser parecidos com Deus, a senhora devia ter pedido um tempo a ele: eu vou conversar com meu marido, e amanhã você volta e eu tomo a decisão. A senhora não pediu tempo, a senhora não conversou com seu marido, cometeu o erro, ainda levou o fruto para o seu marido. Dona Eva, a senhora pisou na bola, foi a primeira feminista da história, não é? Porque quis tomar decisão sozinha, desassistida do conselho de seu marido. E a mulher é muito conduzida pelo ouvido, os homens pelos olhos e a mulher pelo ouvido. Eu costumo dizer que uma mulher de certa idade, solteira ou viúva, desejando casar, se aparecer um sapo, bem vestidinho, que fale bem e a chame de minha princesa, você é a mulher mais linda que eu já vi. Essa mulher casa com o sapo, por causa do ouvido. Aí chega a mulher com o sapo no altar, e o pastor vai celebrar o casamento. É uma coisa impressionante. Homem não casa com sapa, mas uma mulher casa com sapo, porque a mulher é conduzida pelos olhos, pelos ouvidos, o homem pelos olhos. O homem vai ver uma sapa, eu casar com isso? Não dá. Mas mulher não, o ouvido. Você é uma princesa, você é linda, você é a mulher mais linda que eu já vi, com os meus olhos esbugalhados, não é? Meus irmãos, como nós precisamos de entender que Deus quer salvar a família, mas precisamos de conversar sobre os valores eternos. Não tome decisão sem conversar com a sua esposa, sem conversar com seu marido. O Evangelho quer salvar relacionamentos, negócios e futuro. Como a família há de responder? Há de responder como Noé, ouvindo a voz de Deus e entrando inteira na arca da salvação que é Jesus.
A família há de responder como Abraão, que obedeceu ao chamado do Evangelho. A família há de obedecer como Zaqueu, descer de um ponto de mera observação para seguir Jesus, para obedecer Jesus, para confessar Jesus e para restituir, caso tenha alguém defraudado o seu próximo. A família há de fazer como a família do filipense carcereiro, que leva Jesus para casa, que oferece um banquete para Jesus e que celebra a salvação. Como é maravilhoso ver a resposta da família. Meus irmãos, a igreja é uma bênção para a família. Por isso eu quero dizer a vocês que já são membros da igreja, creram em Jesus como Senhor e Salvador, aprendem aos pés de Jesus como viver, como conviver em família, rendam graças a Deus por sua família. Você pode não ter a família dos seus sonhos, mas você tem a família que Deus lhe deu. Você há de amá-la, de cuidar dela, de ser bênção para ela, e ela será bênção para você. Valorize sua família. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa noite àqueles que nos visitam. Eu quero perguntar o seguinte: você que ouviu essa mensagem sobre o que o Evangelho de Jesus Cristo, Cristo Salvador fazem pela família, eu quero perguntar a você: você deseja a bênção para a sua família? Zaqueu recebeu Jesus e o levou para casa. Você quer receber Jesus em seu coração, em sua vida? Quer levá-lo para casa, para salvar a sua esposa, seus filhos, unir e abençoar a sua família? Você quer entregar a sua vida, seu coração a Jesus, a sua família a Jesus? Porque uma família com Jesus é uma família segura nas suas mãos. No mundo que procura destruir a família, no mundo em que há uma orquestração de destruição da família, como vou mostrar amanhã à noite, você precisa de Jesus, que será o fator de integração, de união da sua família e de sustentação de valores eternos. Eu quero pedir a todos que fechem seus olhos, orando ao Senhor. Eu quero fazer então essa pergunta aos meus amigos. Quantos nesta noite querem dizer assim: pastor, eu quero que a minha família seja salva por Jesus, eu quero levar Jesus comigo, eu quero que Ele abençoe meu marido, minha esposa, meus filhos, toda a minha parentela, eu quero entregar a minha vida a Jesus. No mundo de tantas forças contra a família, eu quero o poder salvador e santificador de Jesus. Que você entregue o seu coração a Jesus para a sua salvação pessoal e a salvação de sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Eu quero pedir que você levante a sua mão. Este gesto significa: eu creio. Deus o abençoe, pode baixar a sua mão. Mais alguém que diga: eu quero crer em Jesus como meu Senhor, eu quero seguir a Jesus, eu quero levar Jesus para a minha família, eu quero que minha esposa, o meu marido, meus filhos comigo louvem o Senhor. Eu quero estar numa igreja que ame Jesus, que abençoe a família. Você quer entregar a sua vida e a sua família a Jesus? Levante a sua mão, onde você estiver. Levante a sua mão, nós vamos orar no fim deste culto. Alguém mais? Levante a sua mão. Este é um momento de fé. Você não é obrigado a crer, mas você recebe o convite para crer. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Portanto, a fé é um ato livre da pessoa humana. Você não é obrigado a crer, mas a mensagem do Evangelho é proposta a você. A palavra está junto de ti, em teu coração. Se tua boca confessares ao Senhor Jesus, se em teu coração creres que Ele é o Salvador, e confessar a tua língua que Jesus é o Salvador, estará salvo. Há mais alguém? Levante a sua mão onde estiver, dizendo: eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu quero levá-lo para a minha família. Eu quero que minha família inteira seja salva. Eu quero ser de Jesus.
Levante a sua mão. Eu vou orar por vocês, orar por aquele senhor e por outras pessoas que aqui se encontram e eventualmente não tomaram a sua decisão hoje. Nós vamos cantar um hino que diz assim: se os problemas parecem não ter solução, é esse mesmo? Quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre, Senhor, o Senhor da família. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, é Senhor da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, Ele é dono do céu e do mar, é o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Que bom cantar esse hino. É que nós vamos cantar agora, depois dessa reflexão. Cantemos em pé. Fiquemos em pé para cantar, para que os nossos pulmões estejam bem cheios de ar. Senhor, e orar por outras pessoas que aqui se encontram e precisam de entregar o seu coração, a sua família nas mãos de Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo poder do Evangelho, e nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós te damos graças pelas famílias que ao longo dos séculos e milênios têm sido unidas, salvas, integradas pelo poder do Evangelho. Nós pedimos por este Senhor que ergueu o seu braço, para que tomes o seu coração, a sua vida em tuas mãos, que tu abençoes com ele e a sua família, e que abençoes outros que aqui se encontram, não tomaram claramente, visivelmente uma decisão, mas tu conheces o seu coração. Que seja uma manhã de novo aqui, para declarar a sua fé e o seu compromisso com Jesus. Damos-te graças por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor das crianças, Senhor da família. Em nome dele oramos. Ele é o
igreja pode sentar. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, agradecendo a Deus a vida do pastor Irlando, como ele se deixou usar por Deus para falar a nós, falar a nossa família. Os irmãos perceberam que o nosso pastor não está presente agora, porque ele teve que sair para o encerramento da sessão da Assembleia, 40ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, onde assumirá a sua presidência para os próximos 2 anos. Mas nós agradecemos a todos os presentes, os que nos visitaram. Deixamos também um convite para amanhã, às 10h05, continuarmos aprendendo mais sobre a família através do pastor Irlando. Também, à noite, às 19h, teremos um culto, ainda Deus usando o pastor Irlando para falar aos nossos corações, nas conferências do 90º aniversário da nossa igreja. Nós agradecemos também aqueles que nos assistem através da rádio, da internet. Somos gratos a cada um de vocês que participaram conosco desse culto. Nós convidamos agora o pastor Esdras Gaspar para fazer oração e impetrar a bênção dos apóstolos. Em seguida, ouviremos o postlude tocado pela Orquestra Experimental Agnus Dei. Só depois os pastores sairemos e os irmãos, cumprimentaremos os irmãos à porta. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por estes momentos na Tua presença enquanto igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em ajuntamento solene, a Tua igreja Te agradece por estes 90 anos de existência aqui na terra. E nós temos a plena convicção, Senhor, de que esta igreja foi firmada na rocha dos séculos, que é Cristo Jesus, a pedra fundamental. E nós sabemos, Senhor, que aquela palavra dita pelo Senhor Jesus, logo após o apóstolo Pedro ter feito a declaração que fez, e ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, a afirmação que ele havia feito, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós Te agradecemos, Senhor, porque temos por lutas passado, temos tido desafios, mas ao longo destes 90 anos, a Tua igreja segue vitoriosa em Cristo Jesus. E aguarda o dia em que Tu haverás de vir em glória e haverá de levar a Tua igreja para estar para sempre contigo. Nós Te agradecemos por isto, Senhor. Te agradecemos pela pregação da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas que aqui estão. E nós queremos Te dizer, Senhor, se com cada um, atende às suas necessidades e dirime, Senhor, todas as dúvidas daqueles que ainda não fizeram uma opção por Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós Te damos graças por isto, no maravilhoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. E agora, ó Deus bendito, que o Teu amor, que a Tua graça que excede a todo entendimento, bem como as doces e suaves consolações e a divina unção do Espírito Santo do Senhor, repousem sobre todo o povo de Deus que aqui se congregue em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.